Boa tarde a todas, todos e todos, né? Estamos aqui na nossa última atividade da programação do nosso segundo webinário sobre ensino de arte, que nessa edição discute identidade e decolonidade na perspectiva de novos abraços pedagógicos, né? Nesse início, eu vou fazer uma autodescrição. Meu nome é Simone Teixeira, sou professora da UENF, sou uma mulher de 60 anos, branca, né? Tenho os cabelos castanho escuro, com uma mecha branca na frente. Estou vestindo um vestido estampado com fundo azul, uso brincos, aliás, brincos lindíssimos de uma artesã aqui de Campos. Atrás de mim tem uma estante, nessa estante tem livros, caixa e diversos outros objetos, né? Uma estante bem colorida. Então, feita essa descrição, né? Eu preciso dizer que o evento é promovido pelo Polo Arte na Escola, da UENF, e conta com importantes pesquisadores e apoios institucionais, né? Entre eles o próprio Polo na escola, né, a Oficina de Estudos do Patrimônio Cultural, e hoje, no dia de hoje, a Casa Duna, né, em São João da Barra, Atafona. A lista de presença dessa atividade será disponibilizada dentro de alguns minutos no chat ao vivo, né, onde a equipe também está preparada para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que vocês tenham. Participem fazendo perguntas e aguardem, porque as perguntas só serão lidas ao final da apresentação. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco da Casa Duna, né, o Grupo Erosão e o Museu Ambulante. E para apresentar os nossos convidados, né, eu vou chamar a Bárbara Cruz Aguiar, que é mestranda em Políticas Sociais na UENF, especialista em Literatura, Memória Cultural e Sociedade pelo IF Campus, né, e bacharel em Museologia pela Unirio. Tá? Bárbara, seja bem-vinda, fique à vontade. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Obrigada, Simone, pelo convite, o pessoal do Polo Arte na Escola. E eu vou começar fazendo a minha descrição. Eu sou uma mulher de 36 anos, branca, cabelo cacheado, castanho escuro. Estou usando óculos preto. Estou com um casaco preto. Atrás de mim tem uma porta em madeira e uma janela em madeira. E como a professora Simone já falou, né, o nosso webinário de hoje, ela vai falar sobre as experiências da Casa Duna com o Grupo Erosão e o Museu Ambulante. Essas experiências de trabalhar na história local com a comunidade através da arte e seus diversos formatos e de forma itinerante e interativa, possibilita que a comunidade ela possa se conhecer e se reconhecer, né, na sua história e na sua identidade, de uma forma mais lúdica. E isso faz com que ela se sinta cada vez mais pertencente ao seu local, à sua comunidade. E para contar sobre essas experiências, nós vamos apresentar aqui a Júlia Naidin, o Fernando Codesso e a Raquel Rosa. Oi, Oi, gente. Júlia. Tudo bem, Bárbara? Raquel, Fernando. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, e com a Júlia, o Fernando e a Raquel, nós vamos começar a nossa conversa com a Júlia no dia de hoje. Ajeitar aqui o microfone. Oi, gente. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Bárbara. Um prazer te conhecer, assim, a gente compartilhar esse momento. Queria começar, na verdade, fazendo a minha autodescrição, né? Eu sou Júlia, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, castanhos, olhos castanhos. Estou num quarto com fundo branco, com um vestido azul claro, estampado. Tenho 36 anos, 37 anos,
E, enfim, eu queria também, antes de começar a falar sobre nosso tema, agradecer também ao Polo Arte na Escola, né? A Danusa e a Simone, que têm sido duas parceiras, assim, junto da UENF, para a realização das atividades que a gente vem fazendo desde 2017. E eu, na verdade, cheguei em São João da Barra, como falei, em 2017, né, junto com o Fernando, que vai dividir a mesa com a gente, para a gente fundar esse trabalho Casa Duna, Centro de Arte, Pesquisa e Memória de Atafona, como uma residência de arte, né, para pensar ações de arte contemporânea, levando em conta a situação ambiental de Atafona, que eu, na verdade, não conhecia. Eu fui conhecer junto com esse projeto de pesquisa que a gente desenvolveu. Eu não venho do campo da arte, eu venho da filosofia, na verdade. Eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio, e fiz a minha formação em filosofia, graduação, mestrado, doutorado, principalmente filosofia contemporânea, no autor que é o Michel Foucault. Talvez a gente consiga conversar um pouco sobre ele, porque eu acho que, de alguma forma, tem a ver com esses temas que a gente está discutindo, né? Quando a gente está falando novas epistemologias, né, para pensar a museologia contemporânea, é legal também a gente pensar a história dos conceitos que organizam as práticas de museu, as práticas de pesquisa em território. Então, eu acho que talvez em algum momento a gente passe um pouco por esses conceitos, porque a Casa Duna também, né, além de ser um trabalho territorial, a gente tem essa prática acadêmica, né, na verdade, tanto eu quanto o Fernando. Como eu estava falando, eu venho da filosofia e estava estudando Foucault e comecei a trabalhar também dava aula de filosofia em movimentos sociais no Rio de Janeiro, em um específico, né, que era em torno de questões de gênero, inclusive. Mas o que eu estou trazendo essa questão, porque acho que foi muito essa prática de pensar pedagogias fora da estrutura da universidade, né, e mesmo fora da estrutura da própria escola, que existem corpos que também não pertencem às escolas, não são bem aceitos nas escolas. A gente precisa repensar também o modelo da escola funcionar para lidar com questões sociais, com questões de gênero. Então, eu participei nesse coletivo como professora de filosofia, o Prepara Enem, foi um preparatório para mulheres travestis fazerem a prova do Enem no Rio de Janeiro. Então, a partir dessas práticas de pedagogia fora dos muros, vamos dizer assim, né, fora dos modelos tradicionais, eu comecei a ter interesse em pensar também a filosofia fora dos modelos tradicionais de produção e organização de saber e de transmissão de conhecimento na universidade, que às vezes a coisa fica muito fechada, né, dentro de um modelo e de um formato, e que a gente não consegue muito dialogar com o momento histórico que a gente vive ou com a sociedade que a gente vive, né? Às vezes existem barreiras muito grandes do que se produz na pós-graduação e as demandas de um contexto social e político. Então, teve essa experiência primeiro, né, de colocar um saber restrito à universidade na rua, né, ou em espaços alternativos e, vamos dizer assim, ampliar o alcance desse conteúdo acadêmico que a gente entende como importante. E assim, na verdade, eu acho que a Casa Duna surgiu também levando em conta essas experiências de práticas de rua, que o Fernando também tinha, também com travestis na época, no Rio, no caso. E a Casa Duna, assim, quando eu entrei em contato com a questão ambiental de Atafona, e a família do Fernando tem origem na região, então ele conhecia isso muito perto, eu conheci ele, né? A gente passou a ter uma relação também nesse período, e a gente entrou em contato com a Atafona e pensou a importância, quantas questões filosóficas existem naquela destruição ambiental, né, levando em conta a história da região, o quanto isso também diz sobre um imaginário de destruição que existe especialmente ali naquela orla, mas para além daquela orla, no momento nacional que a gente vive atualmente, mas que de alguma maneira também se colocava em 2017, quando a gente fez essa mudança. Acho que também era interessante entender aquela destruição num contexto maior, né? Entender ela, assim, aquela erosão, ela não é um fenômeno localizado, né?
ela tem a ver com uma série de decisões, o próprio desvio do Rio Paraíba do Sul, né? Ela tem a ver com o modo do Brasil se relacionar com o próprio território e com a própria comunidade. Então, assim, esse foi um pouco o movimento inicial da gente fundar a Casa Duna. Isso foi em 2017. Nesses últimos anos, eu consegui fazer parte da UENF como pós-doc em políticas sociais. Eu estou no 3º ano agora eu estou com a Simone, inclusive. E o Grupo Erosão, dentro disso, foi uma coisa muito potente, muito interessante que aconteceu. É interessante, a Raquel está aqui também hoje como representante, né, desse elenco que já teve com a gente. Assim, foram alguns atores diferentes que passaram pelo coletivo nesses anos. Acho que o Fernando vai poder falar disso melhor, porque ele é o diretor do Grupo Erosão. E a gente funciona também como uma residência artística, a gente recebe artistas de diferentes estados, ou mesmo de São João da Barra, que a gente promove ações sempre ligadas ao território. Também é interessante a gente questionar essa própria noção de artista, né? Porque às vezes são pessoas que não se dizem artistas, que não ganham a vida com arte, vamos dizer assim, entre aspas, mas são artistas no modo de viver e criam experiências de relação com o território e criam objetos a partir disso, performances a partir disso, né? E a gente conseguiu entrar em contato com algumas dessas pessoas e eles participam das ações que a gente realiza. Então, também é isso, existe uma parte de trabalho acadêmico, de pesquisa, que envolve também organizar publicações sobre as ações que a gente realiza e sobre os conceitos que fundamentam essas ações, assim, de certa forma, né? Questões da história do território, questões de museologia social, questões de filosofia, de arte, enfim. Tem também esses textos publicados, se alguém quiser ler. Vou dar um golinho d'água, gente, que eu estou falando muito. Onde é que eu estava, Bárbara? Eu estava falando, assim, existem as residências de arte, tem o trabalho acadêmico, tem o Grupo Erosão, que a gente vai conversar um pouco também sobre o Museu Ambulante, e um trabalho de arquivo também, que eu acho que é interessante falar, que esse arquivo ele fez parte também do Museu Ambulante, né? Foi um material que a gente botou em público, assim, botou para jogo, né? Como dizer assim, botar ele em ação, botar ele ativado. E aconteceu uma coisa aqui que mudou a minha tela, gente. Desculpa interromper, não sei. Não estou conseguindo ler tudo. Eu vou parar de ler. Ai, tomara que eu não caia. Bárbara, Boa tá tarde, sem som. pessoal. Conseguiu voltar, Júlia? Voltei. Aqui você está porque mudou. aparecendo. Bom, para mim também. Posso continuar, então? Pode. A tela mudou, fiquei sem entender se tinha Você está caído. aparecendo. Não. Bom, então tá. Então eu vou falar mais um pouco e depois passar. Então, estava falando do trabalho de arquivo, que também foi uma parte importante, né, da nossa atividade, porque a gente entende também a importância de trazer a questão da memória, né, uma vez que a gente está lidando com o contexto de Atafona, né, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso, que eu acabei não falando ainda. Eu suponho que a maior parte de vocês saibam, mas de qualquer maneira é importante trazer alguns dados, né, que Atafona é o delta do Rio Paraíba do Sul, né, fica no estado de São João da Barra, e é onde o rio encontra com o Oceano Atlântico, né? A gente está falando de uma planície, que é uma planície formada por sedimentos que vêm do rio,
isso faz do território vulnerável, no sentido de que, enfim, a gente não tem uma grande rocha ali, né? Aquele solo, ele tem uma vulnerabilidade pela própria formação geológica. Então, o fato de lá ser um delta, né? Assim, o rio, ele chegava e, de certa forma, ele conseguia ajudar a conter o avanço do mar na região. E o rio, ele foi, nas últimas décadas, 70% desviado. Enfim, quando você enfraquece o volume do rio no delta de uma planície, levando em conta uma série de outros fatores, né, geológicos e climáticos que eu não tenho condição de explicar para vocês agora, mas esses estudos existem. O que acontece é que o mar invade e, enfim, a erosão está se intensificando muito nas últimas décadas. Existiam 2 ilhas habitadas, na qual habitavam mais de 300 famílias que tiveram que migrar para a Tafona. Existia todo um modo de vida compartilhado naquela cultura que vai sendo transformado e perdido, né? E eu passo que essas pessoas não podem mais viver na ilha, elas vêm para as pequenas cidades. Isso é uma expansão também de um modo de vida urbano que tem uma série de complexidades, né, no modo como a gente pensa o desenvolvimento das cidades e a infraestrutura para esse desenvolvimento. É importante a gente vai apresentar o filme para vocês, por isso que eu não estou entrando muito no contexto da Tafona, porque justamente a ideia do filme foi registrar os próprios moradores falando tanto da Tafona, quanto da Ilha da Convivência do Peçanha, quanto desse modo de vida que havia nesses territórios e que ainda existe para gerações que ainda estão vivas, mas que a tendência é que isso se perca, né? Conforme a vida vai mudando e as narrativas vão se transformando. É importante a gente pensar esses registros para que eles funcionem também para gerações futuras, né? Para que elas consigam se perceber dentro de um contexto histórico maior e que fique como um documento também, né? Que, enfim, a ideia é interessante a gente estar aqui hoje, né? Eu não estou entendendo muito bem essa plataforma, né? Não sei como é que isso fica disponibilizado, quantas pessoas tem, mas a ideia de passar esse vídeo, isso é muito interessante para a gente, até para a gente ter esse retorno das pessoas, porque quando a gente fez durante a pandemia e a gente interrompeu todas as atividades que a gente vinha fazendo, que eu comecei a falar um pouco para vocês, mas o que aconteceu foi que a gente começou a se concentrar no material de arquivo que a gente veio coletando desde 2017 e pensou em como disponibilizar isso, como apresentar isso para a comunidade diretamente implicada. Então, a gente conseguiu realizar isso, mas devido à pandemia a gente não podia ter público, né? A gente não podia concentrar pessoas. Então, o que a gente fez foi fazer ações muito localizadas, sem divulgar o horário que a gente passaria. E a gente trouxe uma pequena equipe de filmagem para fazer um registro disso, para depois a gente ter esse material e aí sim a gente poder amplificar essa informação e usar isso depois nas escolas, na região ou em outros lugares, mas que isso fique como uma memória, né? Uma memória que pode ser ativada e que possa funcionar como um elemento para pensar também vínculo territorial, para pensar possibilidades de um museu que atinja pessoas que não têm o hábito de ir ao museu, que não conhecem as possibilidades de ação que podem acontecer dentro do museu. Então, ficar como um registro disso, já que a gente não podia divulgar e convidar pessoas para a gente fazer debates durante essa exibição. Ela foi feita de maneira muito localizada. Assim, sobre o filme Museu Ambulante, que a gente também acabou que não expliquei direito quando comecei a me apresentar, a gente pensou em passar só um pedaço dele aqui hoje, não ele inteiro, mas para vocês terem uma ideia, né? Eu já falei bastante, não sei como está dividido o tempo, e acho interessante ter um tempo para o debate posterior, então eu vou interromper e, de repente, a gente pode chamar o Fernando e aí a gente, de repente, passa um trechinho do filme, depois o Fernando comenta, porque
ele é diretor do grupo de teatro e foi também diretor desse pensamento sobre o nosso cenário como dispositivo, né, assim, de museu, foi uma coisa que a gente pensou muito junto. E depois a Raquel, ela fala um pouco da experiência, da perspectiva dela como atriz e que trabalhou ali como arte educadora nessa experiência. Então, de repente, se esse pessoal vem para a tela, se alguém fala alguma coisa. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Fui acompanhar o chat e caí, entendeu? Então, se eu apertar, eu estou numa coisa que não é exatamente meu computador. Então, se acontecer alguma coisa, eu não estou. Júlia. A gente está se adaptando aqui também. É a primeira vez que eu também trabalho nessa plataforma. Então... Então, agora nós vamos apresentar o Fernando Codesso. O Fernando, ele é artista plástico, doutor em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, produtor e curador da Casa Duna, Centro de Arte, Pesquisa e Memória de Atafona. Então, agora a palavra é com você, Fernando. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Simone, Danusa. É um prazer estar aqui nesse evento do Polo Arte na Escola. Bom, eu tenho que me autodescrever antes de qualquer coisa. Eu uso uma barba preta, sou branco, tenho olhos claros e sou calvo. Eu estou usando um fone de ouvido, uma camisa bege e num quarto branco, e à minha direita tem uma pequena estante de madeira. Dito isso, eu vou me apresentar mais um pouco. Acho que a Júlia já falou um pouquinho aí da Casa Duna, do nosso trabalho em Atafona. Eu venho, assim, eu tenho uma formação no teatro muito, né, estou ligada à teoria do teatro, fiz graduação em teoria do teatro, e, ao mesmo tempo, desde esse período da graduação até um pouco antes, eu venho trabalhando também com artes plásticas. Então, meu trabalho transita aí entre o teatro e as artes visuais. Eu tenho também uma longa experiência com arte e educação. Trabalhei em vários museus, aqui no Rio, né? Nesse momento eu estou no Rio, não estou em Atafona. Trabalhei em alguns museus como o MAN, o Centro Cultural do Banco do Brasil e outros. E essa experiência da Casa Duna e do Grupo Erosão e agora do Museu Ambulante, tudo isso, de alguma maneira, são desdobramentos dessa trajetória, né, que eu venho construindo, tanto dentro da academia quanto fora da academia, né? No Rio, eu realizei, como a Júlia estava falando, muitos trabalhos na rua, né? Eu tinha um grupo chamado Projeto Cérbero, que era um grupo de performance, onde a gente fazia performance, filmava na rua. Eu também fiz muitos trabalhos contextuais ali entre a Lapa e a Glória, trabalhando um trabalho dialógico com travestis, moradores de rua. Então, essa é um pouco a trajetória anterior, né, minha, até chegar, ou, de certa forma, voltar, se bem que eu não acredito que a gente nunca volte, a gente está sempre indo para algum lugar, mas um certo retorno meu a essa praia que eu frequento desde a infância, que é a Atafona, porque a minha família é toda de Campos dos Goytacazes, eu tenho ancestrais também de São João da Barra, e lá e meu avô tinha uma casa em Gruçaí, que é a praia vizinha, assim, 10 minutos de carro de Atafona. Então, eu frequento esse lugar desde a infância e acompanhei, né, ao longo da minha vida, as mudanças na paisagem de Atafona, o que é algo absolutamente impressionante, né, para quem conhece e convive com esse espaço e acompanha esse processo tão complexo, né, da erosão costeira, e que a Júlia já falou um pouco aqui, né,
eu não vou repeti-la, mas então eu vou passar assim o vídeo, depois eu comento um pouco sobre como a gente chegou nessa proposta do Museu Ambulante, né? E eu gostaria um pouco, antes de apresentar também um pouco o Grupo Erosão, a gente, enfim, está aqui com a Raquel, acho que depois a Bárbara vai representar a Raquel, mas o Grupo Erosão, além da Raquel e da Júlia, fazem parte também a Lúcia Talabi, que eu sei que está na organização aqui do evento, o Rafael Sanches, que é o nosso cenógrafo e diretor artístico, assim, do grupo, e temos também a Jailza Mota, a Rainan e o Paulo Vitor, que estão nesse momento, a Rainan Aguilar e o Victor Santana, acho que é o nome dele artístico correto, que são atores, né, atriz e ator, e, enfim, que estão nesse momento um pouco afastados do grupo, mas colaboram com o grupo, entre outras pessoas que colaboram com o grupo, como Silvano Mota, que já colaborou, né, e, enfim, esse é o Grupo Erosão, e esse grupo é muito importante porque é uma possibilidade da gente estar desenvolvendo essa linguagem do teatro, né? E para mim também, de certa maneira, é um retorno, porque eu estava, na minha trajetória, me dedicando mais a projetos ligados às artes visuais, apesar de eu entender que esses campos são muito entrelaçados, né? De todo modo, o Grupo Erosão é um grupo que propõe uma pesquisa de linguagem, onde a gente investiga uma linguagem que surge aí da experiência contextual, vivencial, né, com o território ali afetado pela erosão em Atafona. Dito isso, eu vou passar, então, aqui o vídeo, vou precisar compartilhar a minha tela, e vou passar alguns trechos do vídeo do Museu Ambulante que a gente fez graças ao edital Retomada Cultural, que foi, né, fruto da Lei Federal Aldir Blanc, e foi feito pela Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu financiar esse trabalho, e para esse trabalho a gente convidou uma equipe de filmagem que veio do Rio, que é a diretora Josefati, e o fotógrafo Pedro Pipano, e a operadora de som Anne dos Santos, que trabalharam com a gente. Enfim, vou compartilhar aqui, e a gente depois também esse vídeo tem a trilha sonora do Igor Codesso. Enfim, a ficha técnica depois eu passo rapidinho para vocês, mas eu vou compartilhar aqui. Um minuto, que tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que eu vou ter que parar aqui e voltar, calma aí.
Olha só o farol antigo. Ai, gente, olha aí. Menino, como é que vocês revelaram isso, gente? Gente incrível. Jesus, olha, agora eu acredito em tudo. Eu já pensei que eu tinha esquecido, tinha dado por nada. Como é que pode, gente? Eu vi o sol, eu vi a lua. Olha o museu no meio da rua. Vi a gaivota e vi a garça. Olha o museu no meio da praça. Eu vi o bagre e a raia. Olha o museu na beira da praia. Eu vi o mangue e a siriba. Olha o museu. Já tinha água na base? Tudo, o mar estava tombando as casas de, coisa Mas feia. vocês continuavam ali dentro? Não, fazendo... nós saímos e fomos morar em outros lugares. Ah, sim. Nós saímos do Peçanha e vamos morar pra lá. De lá que o mar tombou a casa da gente e a gente começamos a morar pra cá. Aí morei ali perto também, num convívio de casa dos Folhas do Soelde. Aí o casarão desabou, né, que era do prédio Julinho. Desabou, eu fui morando na Coreia e fui andando. A minha vida foi andando. O prédio do Julinho tinha tudo, festa, compra. Supermercado. Não, o forró era do lado ali, que meu irmão tomava conta da sogra ali do Rio de Janeiro. Muito elegante aquelas casas lá pra lá, muita casa bonita lá. Oportunidade de estar revendo Eu tô achando, passado. meu filho, que eu acho que o mar vai vir aqui, né? Se vir, eu vou perder minha casinha também, todo mundo vai perder as casas, né? Lá tinha 500 famílias. Sim. Lá na Ilha da Convivência tinha 500 famílias. Hoje o mar avançou, acabou com as casas todas. E hoje o mar, a Ilha da Convivência está umas 4 milhas para fora do mar. Daqui da praia para o mar. O mar estava invadindo lá no finalzinho. Lá em frente à Convivência, na ilha. Estava em frente. Lá tinha muita casa de palha, que era o final da praia. O mar já estava avançando, arrancando algumas casas que tinha lá. Entendeu? Aí começou avançando, foi avançando e veio. E no final da conta, Louredo morreu, vou botar a mesma conversa. Pai seu Louredo morreu, foram lá, fizeram um caso. Aí do lado meu ali, eles tentaram fazer um corredor, eu não liguei, dei para um primo meu. Aí vendeu para um, vendeu para outro, fizeram os 3 barracos. E nesses 3 barracos que fizeram, o mar veio invadindo, veio tombando, veio arrancando todo mundo fora, que sobrou eu. Aí todo mundo carregaram tudo. Aí a prefeitura veio aqui com a carreta para me tirar. Eu falei, eu não vou sair daqui não. Seja que Deus quiser. Rapaz, vamos embora que você vai perder a sua casa. Deixa perder. Quem me deu foi eu lá pescando. Foi construído com o dinheiro que eu ganhei lá. Se levar, eu vou ficar satisfeito. Porque ele levou o que é dele. Porque eu trabalhei para botar, mas eu arranquei de lá. E para te dizer, o mar voltou. O mar foi. Água também era boa, aqueles barcos tudo enfeitado, a gente ficava doido com aquilo. Os forró que tinha, a gente criança, né? É muito gostoso. E eu me lembro aquilo com muita saudade daquilo. Sim. Esse bar de Ronaldo. Esse bar ficou bem frequentado, né? Não foi? Olha, você não lembra do seu tempo, tempo, eu não lembro, não. Do seu tempo, não. Mas já ouvi muita história. Dancei muito forró nesse bar aqui, ó. Nossa. A curadoria desse projeto foi feita a partir de uma pesquisa que a gente vem fazendo desde que a gente fundou a Casa Duna. E a gente vem buscando acervos, fotos antigas de Atafona. A gente conta assim com vários acervos e também com fotos de fotógrafos que fizeram registros aqui importantes. A gente pensou assim, em organizar fotos que trouxessem uma perspectiva da paisagem ao longo dos anos, né? Fotos panorâmicas da paisagem, fotos emblemáticas de lugares que não existem mais, fotos também do processo erosivo, fotos de ruínas que chamam a atenção pela forma como elas erodiram e nesse processo elas se tornam formas escultóricas, né? Isso é uma coisa que chama muito atenção aqui em Atafona, né? Esse processo da erosão. E também a gente escolheu algumas fotos que trouxessem a relação cultural, né? As festas, a religiosidade, as pessoas.
Então, esse foi o recorte que a gente fez, entendendo que essas fotos poderiam ser gatilhos, né, para as pessoas trazerem as histórias. Falei para quando chegou aqui no porto, eu falei para o meu tio, disse assim, olha, amanhã eu vou pegar um tubarão que vai dar 11 dias de serviço. Chegou lá, começamos a puxar a rede não vinha. Um peso enorme. Aí vai devagarzinho daqui e dali, conseguimos levantar o bicho e boiar na borda. Olha, maior do que o barco. O barco tinha 9,5 metros, do tamanho que a bateira minha ali, ó. E o cação deu 11 metros, 30 centímetros. Eu tive que engargar, comprar 10 sacos de sal, de 60 quilos cada um, para salgar esse bichinho aí, sabe? Aí, quando acabou de salgar, sobrou um saco. Eu gastei 540 quilos de sal para salgar ele. Agora, uma coisa também que foi muito interessante, que a gente descobriu nesse processo, é que a gente está fazendo um museu na rua, itinerante e interativo. Então, é interessante que é uma exposição que ela é uma cada vez que ela se dá. Então, cada vez que a gente vai com o museu ambulante para a rua, a gente não sabe que exposição a gente vai ver, porque as fotos vão sendo colocadas e redistribuídas conforme também os moradores vão interagindo com os atores. Então, é uma expografia também, toda ela processual e relacional, né? Olha o museu na beira da praia. Eu vi uma guia siriba. Olha o museu no Rio Paraíba. Tinha minha casa, eu desenhei a casa que eu morei, tudo na minha memória. Bacana. Tudo. Eu tenho ela desenhada, cada cômodo ali dentro. Então e as pessoas que de lá eram maravilhadas. Tudo que eles faziam, dava para o outro, levava na casa do outro. Nunca queria nada só para eles sozinhos. Eles dividiam. Né? Isso é bonito. A gente tinha vizinho maravilhoso lá. Como se fosse família da gente. Né? Não podia ninguém estar doente, que eles estavam ali junto com a gente. Às vezes, eu não sei se é sonho, se é realidade. Eu me vejo criança brincando na convivência, pegando aqueles peixinhos. Sabe aqueles barrigudinhos? Sim. Então, eu pegando e fazendo assim, junto com meus irmãos. Sabe aquela criança que você cria num negócio que ninguém vê, descabelada, com cabeça no nariz correndo, de calcinha na beira do rio, brincando sobre as águas? Foi essa aí a minha infância de criança lá. Foi muito emocionante ver as pessoas de fato se reconhecendo naquelas imagens de 50 anos atrás, rememorando modos de vida muito valiosos, rememorando memórias da família, memórias de um mundo que não existe mais, mas que ainda existe, né, afetivamente, e que a partir dessas imagens pode ser sempre recriado, né? A gente acredita na importância de um trabalho de memória, porque memória não é uma coisa que está lá no passado. Cada vez que a gente aciona a memória, a gente recria o passado e uma perspectiva de futuro. Eu estava sabendo como interromper. Como eu vou interromper isso aqui? Tá. Acho que já foi, né? Bom, eu quis trazer assim um pouco né, uns trechos do vídeo para vocês entrarem em contato, né, com esse trabalho.
É importante destacar ainda aí né, a participação fundamental do Erian Amorim, que foi um agente comunitário que é nascido lá, filho de pescador, e que trabalhou com a gente. O Leandro Viana, que trabalhou na produção também com a gente. E esse trabalho de acervo que a gente vem fazendo, né? E que também tiveram várias contribuições, além do acervo da Casa Duna, né? Que a gente tem esse material com mais de 300 fotos antigas que a gente adquiriu de um senhor que colecionava essas fotos lá em Atafona, e também outros acervos de pessoas que compartilharam com a gente, fotógrafos, né, como o Wellington Cordeiro, a antropóloga Juliana Blasi, que né, também cedeu algumas fotos, Dona Sônia Ferreira, Rodrigo Sobrosa, que é fotógrafo, o Elealdo, da Colônia de Pesca, que acho que é o diretor da Colônia de Pesca atualmente. Enfim, todo esse material, todo esse acervo, a gente levou, né, para a rua, como vocês puderam ver, e a gente teve esse retorno assim, muito afetivo, muito interessante. E aí eu queria só complementar, assim, antes de passar a palavra para a Raquel, de dizer que esse trabalho, né, é um trabalho que está aí nessa zona fronteiriça entre museu, performance, teatro, e é um trabalho que surge, né, justamente desse processo de pesquisa que vem sendo feito, né, tanto junto ao Grupo Erosão quanto à Casa Duna. De certo modo, o Museu Ambulante ele é como se fosse o encontro de dois rios, né, digamos assim, o rio do processo artístico, de pesquisa de linguagem e teatro, né, que a gente vinha fazendo junto ao Grupo Erosão, né? A gente tinha tem um espetáculo de teatro chamado Tempontal, que está em processo ainda, e que utilizava essa bicicleta de 5 rodas que vocês viram no vídeo, e a gente teve todo esse trabalho de acervo feito pela Casa Duna. Então, esse encontro, né, dessas duas águas nesse projeto Museu Ambulante, eu acho que então acho que basicamente isso para complementar que eu teria, mas quero passar a palavra para a Raquel, para a gente também ter um tempo depois para perguntas, enfim, diálogos, e a gente continuar a conversa. Obrigado mais uma vez. Eu vou apresentar agora a Raquel Rosa. A Raquel, ela é licenciada em teatro pelo IF Campus e ela também é atriz do Grupo Erosão. Raquel, a palavra agora está com você. Só para corrigir, eu não sou licenciada ainda, eu estou licencianda, né? Ainda estou no processo de formação, que, enfim... vou fazer minha audiodescrição, né, primeiramente. Eu sou uma mulher cis, de 22 anos, mestiça. Eu tenho uma marca de nascença relativamente grande na bochecha esquerda, cabelos pretos, lisos, curtos. Eu uso fone de ouvido grande e visto uma camisa branca. Ao fundo é o meu quarto, com uns pôsteres, e é isso. Como iniciar essa fala, eu peço que vocês tenham alguma compreensão, porque é a primeira vez que eu participo de alguma mesa, então eu fiz uma colinha, pode ser que eu me embole um pouco, mas é isso. Eu entrei, como eu disse, eu sou licencianda em teatro, né? Eu entrei no Grupo Erosão em 2019, com um processo de que eles estavam, uma audição, né, que eles fizeram lá no IF, aí eu entrei, não participei das primeiras experiências de museu que eles proporcionaram desde 2017, ou seja, eu chego em 2019 já com um grupo
com uma pesquisa já um pouco formada, né? Já não pronta, né? Mas e é um grupo assim que tem me transformado muito nos sentidos estéticos, políticos e artísticos. Assim, são experiências que eu passo e passei muito ricas, que contribuem para a minha formação, tanto docente como ser vivo, assim. Eu já morei em Antafona uma vez, eu sou campista, né? Então, assim, eu sempre ia em Antafona, todo carnaval eu ia, e era sempre uma experiência muito mágica, assim, não apenas porque eu era uma criança, mas também por... Não sei, acho que as pessoas costumam dizer, né, que a Antafona tem uma magia, assim, uma coisa. Então, eu estava pensando no que dizer hoje, e aí eu pensei que seria interessante eu ler, né, porque senão, se eu só falava, eu vou me embolar, um pouco da minha visão sobre o que foi esse museu ambulante, mas só do antes e não do durante, que foi a ação em si, isso vocês puderam ver no vídeo, né? Então é isso. Ao ouvir e ler o projeto do Museu Ambulante, a primeira sensação foi um arrepio, provavelmente pelo medo de me expor fora de casa, nesse momento complicado de pandemia e isolamento social, ou pela excitação de uma ação tão potente estar prestes a nascer, ou talvez pelos dois. Pensem, 1 ano de isolamento e, de repente, se expor na rua chamando os transeuntes para participar. Ainda que estivéssemos encapados e mascarados ao máximo como proteção, o cérebro ainda sentiu um susto maior do que o frio da barriga que acumula o teatro, por essa questão da pandemia, né? Mesmo com arrepio, entramos de cabeça no projeto, que a princípio foi via videoconferência. Fazíamos leituras sobre teatro documentário, performance, registro, museologia social, teatro educação, etc., e depois nos víamos para nos reacostumarmos com os nossos rostos e trocar reflexões sobre o material teórico. Esse momento de ambientação foi muito importante para todo o processo, pois à medida que íamos materializando a ação, a gente tinha bases teóricas e de conversa necessárias para criar as relações e as relações entre os integrantes estarem lubrificadas também, né? Porque a gente ficou um tempo, assim, um hiato aí por causa da pandemia, sem se ver, né? Cada um dos arte-educadores individualmente fez uma espécie de curadoria com o acervo das imagens. Nos encontramos via videoconferência para expor todas as nossas impressões e reflexões sobre cada imagem escolhida para ser apresentada no museu. O objetivo era criarmos relações pessoais com as imagens e resgatar todo tipo de conteúdo das mesmas, assim nos familiarizando com a exposição. E aí eu vou falar um pouco sobre a noite anterior do dia. O trabalho de observação das imagens que antes fizemos individualmente e remotamente, agora fazíamos juntos e presencialmente, com as imagens já impressas e acopladas nos painéis. Levamos horas a fio, muito tempo mesmo, organizando e relacionando as imagens entre si, definindo graus de importância no sentido de qual imagem a gente vai andar mais com elas e quais poderiam ficar fixas em pontos estratégicos. A gente definiu as relações entre si das imagens, como, por exemplo, a fotografia das procissões da antiga capela ficariam juntas e perto da capela atual. Passamos muito tempo selecionando quais caixotes seriam melhores e descartamos os mais pesados. Enfim, essa foi um pequeno relato do que foi antes do processo, né? E agora eu vou falar um pouco da minha, não só baseado na minha experiência, também vou me basear nos artigos escritos por Júlia e Fernanda, né, que depois eles podem compartilhar quais que são publicados para que vocês tenham mais noção ainda. Enfim,
O que eu pude observar como um todo na experiência desses 3 dias como museu ambulante itinerante é que, quando se trata de memória, é impossível não haver abalos afetivos, emocionais. Enfim, nossos afetos estão linkados com a produção da memória. Portanto, a experiência foi muito intensa e, de diversas vezes, as fotografias geraram lágrimas, hora de alegria, hora de saudade. Vimos também um pouco descaso dos órgãos públicos no que toca a essa comunidade, que necessita, sobretudo, de apoio psicológico, para não falar da precarização financeira e material a que estão submetidos. É fato que essas pessoas não são simples objetos que podem ser realocados quando tudo está ruindo e precisam de amparo ante o desastre ambiental, de Atafona, de casas decentes e boas condições de trabalho. Também ficou clara a necessidade e o desejo dos moradores de um espaço acessível de museu, ou de uma experiência de museu, né? Para que a comunidade tenha a possibilidade de um contato com a sua própria história, que vem sendo apagada pelo mar, em decorrência do enfraquecimento do rio e de outros fatores. Os relatos dos moradores me trouxeram a percepção de que a museologia social é um trabalho capaz de dar voz às comunidades, muitas vezes silenciadas, e dar possibilidade a uma utopia de transformar visões de mundo ao produzir reflexão, que está ligado também ao trabalho da arte-educação, evocando a subjetividade dos que vivem no território. É também um trabalho em cima da efemeridade e da variação, seja do tempo, do espaço, dos percursos, como o Fernando citou, né? Cada experiência é única, né? A forma que a gente vai, a forma que as imagens são colocadas, a forma como o espaço tudo isso varia e faz com que a experiência seja única. Toda vez que ela acontece, né? Foi muito emocionante ver narrativas sendo criadas a partir das memórias que as imagens despertaram em cada um, influenciados também pela forma como chegamos, né? A gente chegou com cortejo, a gente cantou, a gente chamou essas pessoas. E também na forma como nos apresentamos, né? Nosso figurino era totalmente, não era nem um pouco simples, né? A gente estava com capas com botas de pesca e com face shield, com máscaras. A gente estava, não sei uma palavra para dizer o que a gente era, mas a gente era como quase uma figura assim não humana, sabe? Assim, interagindo com os moradores. E isso também influenciou a forma como eles interagiam com a gente. E também a forma que a gente estava ali, né, muito se discutiu desde o início a escuta, né, que a gente queria escutar eles, assim. E eu senti que para muitas pessoas, principalmente para as mulheres, sobretudo no terceiro dia da Vila Esperança, elas não estavam acostumadas, assim, muito, né, a falar sobre elas, falar sobre si, ter um local de fala, né. E tudo isso influenciou a forma e o conteúdo do que todos os moradores se expressaram, né? E não só isso, como também os aspectos físicos, né? De cada lugar que a gente foi, tudo isso mudou a experiência e fez cada experiência única. Eu queria falar um pouquinho, me baseando também só para trazer isso, porque sobre o fenômeno da erosão, né? Como que isso é muito complexo, a gente consegue ver que não tem como você esgotar isso numa fala. Mas a gente presenciou diversas narrativas e modos de se relacionar com a erosão a partir da experiência do museu, que tem um viés, eu selecionei alguns aqui, que também é uma referência de um dos artigos, que a Júlia depois pode falar, para vocês lerem, mas tem o viés político e histórico, sendo a Atafona uma área geograficamente vulnerável, né? E tem a narrativa do mar está apenas recuperando o que já era seu, né? Tem o viés também afetivo, né? De perda, ou seja, a morte, o fim, ele está próximo, assim, é como se tivesse no cotidiano, assim, essa ideia de fim.
E também tem o viés místico, religioso, esotérico e material, né, que também por parte dos moradores sobre esse fenômeno, né. Como eu disse mais cedo, né, tipo, a Tafona tem essa coisa, assim, né, de tipo assim, é meio mágico, assim, meio místico, né, não querendo romantizar a situação, que também tem o viés histórico-político, material, mas também tem esse outro aspecto por parte dos moradores, que é o aspecto místico, né. E é isso, eu acho que eu não sei mais o que eu poderia dizer. Raquel, foi ótima a sua fala. A sua fala já foi um relato de memória, né? Ela já foi um relato da sua memória, da sua participação nesse projeto, né? A sua relação com a Casa Duna, com a produção dessa experiência da museologia social, que é a museologia quando ela acontece com a comunidade. E agora nós vamos chamar aqui para o nosso bate-papo, trazer de volta a Júlia, o Fernando. Estamos nós aqui de volta. Maravilha, foi ótimo, Raquel. Muito bom te ouvir. Foi lindo o relato da Raquel. Foi incrível. Então, vou olhar aqui o chat. O pessoal aqui está dizendo que está arrepiado e emocionado com o relato dessas experiências, né? O relato do Museu Itinerante, o relato da Raquel, o documentário, né, que mostra um pouco para nós como foi a realização, colocar em prática, né, esse projeto. E eu vou fazer umas perguntas para a gente começar a conversar. Nesse diálogo da Casa Duna com a comunidade local, como tem sido o retorno da comunidade em relação às ações propostas por vocês? Já teve alguma ação em que a proposta partiu da própria comunidade? Como tem sido essa relação? Eu posso falar um pouco, depois o Fernando fala um pouco, de repente, né? Eu acho que, assim, a gente fez trabalhos muito diferentes. A gente tenta, em todos, sempre, levar em conta a escuta, o que a gente acha que vai ter interesse, o que a gente acha que pode funcionar, né? Tem uma, enfim, questão de metodologia, né? Tem uma metodologia de pesquisação que eu acho que é muito interessante, assim, sabe? Como uma orientação para as nossas práticas. E que é o seguinte, é claro que sempre que você vai para uma situação, você vai com algum plano, né? Mas ter esse plano com uma maleabilidade que permita, assim, a partir do momento que você coloca a situação na prática, você receber críticas a partir disso, né? Perceber respostas do contexto e, a partir dessa resposta, você reformular a sua proposta, né? Então, assim, a coisa do museu ambulante, por exemplo, a gente sabia que as imagens tinham interesse para as pessoas, mas nas outras exposições que a gente realizou antes, a gente identificou que muitas pessoas não têm o hábito de ir a museu. Simplesmente porque não aprenderam, não entenderam aquele lugar como um lugar da comunidade, não se identificam ali, né? Não tem esse pertencimento com aquele espaço, ou nunca foram levadas a isso, né? Eu acho que tem um lugar também de construção de hábito, de educação, mas também de pensar na própria história dos museus, né? Os museus são historicamente tem essa carga de uma experiência de uma certa burguesia, vamos dizer assim, né? De uma certa, como se fosse para pessoas outras, né? Ou os artistas, ou os pesquisadores, ou quem tem acesso àquilo, como se não é todo mundo que se sente pertencente àquele espaço, ou que entenda que aquilo possa ser interessante, mesmo quando o conteúdo do que está na exposição é do interesse das pessoas. Então, a gente sempre
pensou assim, que estratégias fazer para apresentar esse arquivo, né? E o Museu Ambulante, ele parte dessa coisa. Então, assim, se as pessoas não vão até o museu também, o museu vai até as pessoas, né? Esse museu que rompe aquelas paredes que, historicamente, no Brasil, são cerceadas, de certa forma, né? É interessante pensar isso, né? É a distância que muitas populações sentem nesse tipo de espaço. Mas, como as pessoas recebem, eu acho que depende. Acho que, em geral, as pessoas gostam. Eu acho que o debate ambiental, ele ainda é um debate difícil. Muitas pessoas não estão dispostas a debater verdadeiramente o problema ambiental, porque isso implica um olhar para os próprios hábitos e para o próprio modo de vida, que muitas vezes nem sempre está de acordo com as demandas ambientais do território, né? Então, às vezes, isso implica que a pessoa se questione sobre os hábitos dela. Então, esse debate ambiental, ele é um debate difícil, mas eu acho que não é só em Atafona, né? Eu, às vezes, falando em outros espaços de museu ou de universidade, percebo como as pessoas têm dificuldade de pensar a experiência de cruzamento, por exemplo, da questão ambiental com questões históricas de colonialismo, né? Que, enfim, no Brasil a gente identifica isso de uma maneira talvez um pouco mais clara, mas ainda em muitos grupos existe uma recusa a entender, né, como as práticas ambientais, elas também estão ligadas a um modo de vida, né, que hoje em dia a gente chama de modo de vida imperial, no sentido de que são modos de vida que não levam em conta as necessidades de quem vive da terra, ou do rio, ou do mar. Né? Estão ligados mais a modos de vida urbanos, por exemplo, todo mundo tem que ter um carro, por exemplo, eu quero usar meu saco plástico quando eu vou ao mercado. Enfim, né? Em que medida existe toda uma questão com os usos do ambiente, que, de certa forma, isso tem a ver com a vida de todos nós, mas é claro que não é esse uso individual que é responsável diretamente pelo desastre ambiental que a gente está falando, lá de Atafona, no caso, né? Mas quando a gente traz a questão ambiental, muitas vezes ela está ligada com esse modo de vida e muitas vezes as pessoas acabam se sentindo um pouco abaladas, né? Não só lá, entendeu? Todo mundo, quando eu tenho falado de questão ambiental nos últimos anos e tenho sentido isso de modo geral, eu acho que lá as pessoas gostam muito, porque as pessoas valorizam muitas vezes o ambiente. O que não existe muito é um trabalho justamente de museu, no caso, ou comunitário, né, que consiga unificar essa experiência de memória e essa experiência traumática para muitas pessoas de uma maneira que consiga fortalecer a comunidade, entendeu? Então, na verdade, no território, eu acho que as pessoas, em geral, recebem muito bem a nossa iniciativa, assim, valorizam o fato da gente estar lá dedicado a organizar esse arquivo, a ouvir essas histórias, a produzir ações lá. Eles se sentem gratos, eu acho, assim, mas de uma maneira muito natural. Eu acho que eles valorizam. Eu acho que existe, assim, uma série de questões que se colocam, às vezes, né? A gente chega com uma linguagem de arte contemporânea ou de teatro contemporâneo, e às vezes isso, muitas pessoas talvez estranhem a questão da linguagem, né? Mas eu acho que elas acolhem isso também, sabe? Isso vira... O estranhamento, ele é positivo, né? Sabe? Ele não é uma coisa que necessariamente as pessoas vão rejeitar. Eu acho que depende de como você se coloca. Se você se coloca aberto para ouvir, para acolher, para aquilo virar um diálogo, que é o que acontece, né, nas nossas exposições, quando a gente traz artistas, às vezes, sei lá, para fazer um objeto ou um vídeo arte, que aquilo seja uma linguagem estranha no território, mas geralmente as pessoas participam e conversam e valorizam. Eu acho que mais difícil do que a questão da arte contemporânea na comunidade, eu acho que é falar da questão ambiental em geral. Nós, entendeu? Todo mundo. Porque é isso, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, que o desvio do rio, ele é para abastecer
todo o Grande Rio, sabe? Para abastecer, enfim, coisas que a gente acaba também usando, né? Tá todo mundo imerso nesse uso, né? Agora essa palavra uso assim frisada, né? Da natureza como recurso, né? Então, isso eu acho uma questão mais delicada, assim, porque ao mesmo tempo que ela diz respeito a todos nós, ela não pode ser responsabilizada, né? De cada indivíduo, como se nós fôssemos os culpados, não as grandes firmas e as grandes companhias, né? Então, a gente sabe que tem esses dois lados. Então, eu acho que, assim, Júlia, assim, particularmente, honestamente, o que eu senti mais dificuldade porque é muito complexo, é muito contraditório, né? Assim, a ponta estourar ali no lugar mais frágil, onde as pessoas mais precisam lidar com o rio, e ao mesmo tempo está todo mundo usando, e eu vou falar para o pescador que o problema é ele ali com a água dele para limpar ou para usar, né, o lixo, todas essas questões que são delicadas e que acabam que estouram, sabe, numa ponta, e na verdade isso está sendo alimentado e produzido por toda uma comunidade que ultrapassa a realidade deles. Mas, na verdade, a comunidade recebe muito bem. A gente tem tido nos últimos anos muito felizes, assim, e eu acho que com muita escuta territorial para as ações, sabe? Eu acho. Não sei o que o Fernando acha. Bom, a pergunta da Bárbara, eu acho que também era no sentido se algum projeto já nasceu de uma demanda espontânea da comunidade, né? Eu acho que era isso, se não me lembro, também tinha esse aspecto na pergunta, além da recepção. Mas o Museu Ambulante, eu acho que ele veio um pouco nesse sentido também, né? Eu acho que a gente, né, como a Júlia falou, nós não somos dessa comunidade específica, no caso de pescadores, né, os moradores mais antigos ali da praia, né? Nós estamos mais próximos, digamos assim, socialmente dos veranistas, né? Eu, inclusive, fui veranista ali na praia ao longo da minha vida. Mais recentemente me tornei morador. A Júlia veio do Rio, então nós somos pessoas, de certa maneira, de fora, né, da comunidade. Então, o nosso trabalho é um trabalho realmente de ir buscando essa aproximação, essa escuta, esse diálogo. A gente, acho que sim, acho que esse trabalho do Museu Ambulante é uma coisa que a gente, quer dizer, que já existia antes da gente, né, no trabalho um pouco isolado do seu Jair Vieira, que colecionava essas fotos e expunha na garagem dele, mas também em grupos de Facebook, que tem um grupo chamado Lembranças de Atafona, como também no trabalho da dona Marilda Flores, que era dona de trabalhava numa banca de jornal em Atafona e colecionava matérias sobre a região. Então, acho que esse trabalho que a gente está fazendo é uma continuidade de algo que nasceu espontaneamente da própria comunidade, sim. E no caso do teatro, já foi uma proposta nossa, né? O Grupo Erosão, uma proposta nossa, que vinha, como a Júlia falou, trazendo uma linguagem da arte contemporânea. E nesse encontro, assim, a gente teve a grata surpresa, por exemplo, da participação de algumas pessoas, né, de alguns atores de São João da Barra, como o Bruno Germano, que é um bailarino que participou do Tempontal em 2018 e levou as alunas dele. A gente teve a participação de uma banda que estava sendo apoiada pela prefeitura, lá em São João da Barra, uma banda estudantil. A gente teve alguns, digamos, encontros. O Silvano Mota, que também depois participou, também foi em 2019, né? Depois participou em 2019, o Silvano Mota, que é ator e diretor de teatro em São João da Barra.
Então, acho que a gente tem conquistado assim, esse espaço de diálogo, de reconhecimento, né? O Museu Ambulante, certamente, eu acho que é o trabalho ali em Atafona que a gente teve uma resposta, digamos assim, mais afetiva, uma resposta... eu acho que ele foi moldado também, né? Ao longo do tempo, a gente foi aprimorando a nossa percepção e a gente desenhou esse projeto, né? Com o intuito de fato, ir até lugares que a gente não frequenta, não conhece mesmo, né? Como a Vila Esperança, mesmo a SEAB, raramente a gente frequenta o bairro da SEAB, a gente acaba se mantendo um pouco ali, frequentando o Pontal, as áreas mais conhecidas, assim, de lazer, né? De Atafona, assim, o balneário. Então, esse trabalho de ir para dentro da comunidade, eu acho que de fato, efetivamente, não que a gente não fosse, né, de vez em quando, fazer essas caminhadas e conversar com as pessoas, mas, efetivamente, enquanto projeto, na verdade, antes do Museu Ambulante, com o Tempo Pontal, a gente foi fazer o teatro lá dentro da SEAB, lá na Praça de São Pedro, né, que é onde também é uma comunidade onde vivem maioria, né, de pescadores ou pescadoras e outras pessoas, pequenos comerciantes. Enfim, eu acho que é um pouco por aí, né? É um processo, acho que a gente está sempre tentando ampliar esse diálogo e fazer mais. Essa questão que a Júlia estava trazendo, colocou, né, em relação a questão ambiental, ela é uma coisa que a gente entende de fato, né, que é um grande desafio, que o nosso trabalho é uma forma, né, de contribuir para chamar atenção sobre esse descaso, né, principalmente com o Rio Paraíba, né, com tantas coisas graves que estão aí e urgentes, né? A gente está perto de uma crise hídrica, a gente está vendo o rio ano a ano com uma vazão menor, como chama atenção, né, os próprios pescadores chamam atenção sobre isso, e isso é um problema que vai afetar a vida de todo mundo, né, de toda essa comunidade e de todos nós da região, né? Então, são questões que estão aí bastante urgentes de ter iniciativa, de chamar atenção. Então, esse trabalho pretende contribuir para chamar atenção das empresas, das entidades públicas, né? Prefeitura, governo do estado, até governo federal, que nesse momento é um pouco complicado, mas, enfim, é esse trabalho que a gente acredita, né? Que a gente pode contribuir a partir da arte, né? Da percepção, enfim, da museologia. Obrigada, Fernando. Obrigada, Júlia. Eu vou ler umas perguntas que estão aqui no chat e a gente tem mais ou menos uns 15 minutos agora. Aí eu vou ler, tem 3 perguntas aqui. Como o Museu Ambulante modifica a formação cultural artística das comunidades que não possuem prédios de museus ou casas de cultura? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta esse é claramente um relato de experiência de produção de conhecimento decolonial. Como esse trabalho se articula com as práticas educativas das escolas da região? Há algum trabalho em conjunto? E a terceira pergunta, Raquel, como seus conhecimentos no campo do teatro potencializaram, na sua opinião, o impacto do Museu Ambulante na comunidade? E aí, vocês, quem começa respondendo? Como é que... Querem que eu repita a pergunta? Você quer falar, Júlia? Eu posso falar. Não, pensei da Raquel, de repente. Começar.
e depois a gente vê as perguntas de novo. Tá, vou fechar aqui. Então, a experiência que eu tenho com teatro, ela só começa em 2018, inclusive no curso livre de teatro de campus, da prefeitura. E logo aí já mudou toda a minha perspectiva. Enfim, eu não sei dizer isso, porque a pessoa... eu não sei se eu consigo passar isso, né? A gente tem que viver o teatro para entender o que ele é capaz de fazer, né? Não sei se eu conseguiria falar isso em palavras. Mas... então, assim, eu não sou uma atriz com muita estrada, né? Mas, com certeza, o teatro já me impactou na minha vida. E, como eu disse, esse grupo Erosão é muito das coisas que eu aprendo e transformo a partir das experiências com esse grupo. E no museu, como a gente estava numa postura de escuta da comunidade, eu estava muito mais interessada em que as pessoas pudessem ser o que elas são, performar o que elas quiserem performar, do que eu performar alguma coisa. É claro que não tem como eu anular, né? Não tem como eu me anular, mas eu estava mais interessada em que as pessoas se expressassem. E eu não sei se isso pode ser teatro, não sei. Teatro de si, né? Não sei. Mas a gente não era nenhum... Tem essa discussão assim, no grupo, que a gente não pelo menos nos trabalhos que a gente fez até agora, a gente não é personagem. A gente não encarna nada. A gente é o que a gente é. E como se fosse um agente mesmo, né? Um agente cultural, né? De alguma forma. E isso tá muito em conversa com a arte-educação, né? Como você não passa nada para ninguém, né? Você simplesmente fomenta possibilidades para que a própria pessoa exista, entendeu? E não você ensinar alguma coisa, né? Paulo Freire aí dizendo que não existe transmissão de conhecimento, né? Acho que essa é a frase mais famosa dele. E foi nesse sentido que o teatro se relacionou, assim, a arte-educação, a licenciatura em teatro, né? Com essa ideia de que você não vai mostrar nada para ninguém, né? Porque essa é uma ideia meio errônea, né? É uma ideia, não é errônea, mas assim, é uma ideia de que você vai se mostrar, né? Mas, na verdade, não era isso, assim. Era uma outra concepção. Obrigada, Raquel. Júlio, Fernando, vocês querem que eu repita as outras duas perguntas? Pode ser. Uma é: como o museu ambulante modifica a formação cultural artística das comunidades que não possuem prédios de museus ou casas de cultura? E a outra esse é claramente o relato de uma experiência de produção de conhecimento decolonial. Como esse trabalho se articula com as práticas educativas das escolas da região? Há algum trabalho em conjunto com essas escolas da região? Legal. Então, vou começar pelo final, que é a relação com as escolas da região. Que o Museu Ambulante, ele surgiu na pandemia. E em São João da Barra, estava sem o espaço físico das escolas. Enfim, estava toda uma sobrecarga complicada para as comunidades lidarem com a questão das escolas online. Então, ainda não, mas assim, a gente tem diálogo com as escolas e algumas professoras da região já viram o filme e, na verdade, era um dos objetivos da gente ter filmado, que esse material depois seja usado
pelas escolas também, inclusive independente da gente, como um material de arquivo mesmo, né? Isso pode ser incorporado para as práticas pedagógicas das escolas. Isso era um dos objetivos. Isso ainda é quando as escolas voltarem, né? E que a gente espera que até o ano que vem a coisa já esteja funcionando bem lá. Então, sobre as escolas da região é isso, que isso é uma experiência decolonial. Eu fico feliz que tenha sido percebido dessa forma, né? Porque acho que todo o trabalho da Casa Duna, né, tem esse desejo, assim, de um modo geral, né? Eu acho que esse Museu Ambulante talvez tenha sido o modo como isso se exprimiu de forma mais nítida, né, desde que a gente chegou, por diferentes fatores, né, alguns deles circunstanciais, como a própria pandemia, e outros em decorrência, talvez, natural do nosso próprio funcionamento, né, esse próprio... a bicicleta de 5 rodas, né, foi o suporte do museu. Isso já é um objeto muito potente, né, no sentido de colocar na rua um instrumento que pode funcionar como dispositivo, hora de teatro, hora de performance, hora de museologia, né? E acho que essa fala do decolonial e de um museu decolonial, ela também se conecta com a outra questão, né, que você colocou, Bárbara, não sei quem foi que escreveu, essa coisa de que como o museu ambulante pode funcionar para alterar o cenário cultural de territórios onde não existe um espaço físico institucional de um museu. Eu acho que é muito pertinente essa colocação. Eu acho que pode funcionar muito bem para isso, sabe? Porque, de fato, e é isso, assim, no nosso caso, o Museu Ambulante foi aquele nosso cenário, mas essa ideia de você pegar materiais, você usar o suporte que você tem, né, em cada território e levar isso para uma experiência pública, né, de construção comunitária, de saber e de vínculo territorial, e de alguma experiência coletiva ali no campo da cultura, eu acho que isso pode ter realmente uma importância muito grande em territórios que não tenham esse espaço físico, assim. Eu acho que é uma inspiração muito interessante para isso. E acho que essas duas questões dialogam, né? Assim, quando a gente pensa no museu que vai se construir com as pessoas na rua para ouvir as histórias que não são as histórias que estão nos livros, que não são as histórias que são normalmente contadas nos museus, né? Mesmo quando existem espaços de museu numa comunidade, em São João da Barra existe um museu, né? Existe a Casa de Câmara e Cadeia. E quando a gente chega lá, as histórias que estão ali são as histórias coloniais, né? São as histórias de escravidão, são as histórias dos advogados, dos senhores de escravos que negociavam, que julgavam quem tem direito a quê. Essas são as histórias que estão tradicionalmente no museu, né? E a ideia do museu ambulante era justamente ouvir a história do território numa perspectiva que não era aquela, né? Como as pessoas que estão sendo diretamente afetadas pela erosão e pelo enfraquecimento do rio, o que essas pessoas contam sobre a história do território, como isso impacta na vida delas, como elas significam isso tudo. Então, eu acho que faz muito sentido esses dois comentários e acho que eles se complementam. Quer falar, Fê, um pouco? Eu acho que você disse, acho que respondeu bem as perguntas. Eu só complementaria que essa questão da museologia social, né, ela é uma coisa que é anterior, né? A gente, com o projeto Museu Ambulante, a gente estava justamente investigando essa questão, que é uma corrente, né, da museologia relativamente recente, né, do meio do século passado para cá, que a gente tem, né, uma formalização do que seria uma museologia social, mas a gente teve uma influência assim, muito direta de um museu que aconteceu aqui no Rio, que é o Museu das Remoções. Só para vocês terem uma ideia, né, de que o museu ele pode ter formatos muito mais simples e muito mais, quer dizer, ele pode ter qualquer formato. A gente pode imaginar o museu, né? Essa ideia, o Museu das Emoções nasceu
no meio do processo de remoção da comunidade da Vila Autódromo, aqui no Rio de Janeiro, né? E quem me apresentou essa experiência foi o Tainan Medeiros, que é um agente comunitário, um comunicador, uma pessoa que é museólogo também, e aí a gente se aproximou da Diana Bogado, que participou e foi uma das fundadoras lá junto com a comunidade, e eles criaram um museu no meio dos escombros, né? Então, e um museu participativo junto com a comunidade no meio da luta de resistência, né, daquela comunidade. Então, a gente pode imaginar museus em qualquer espaço, com coisas simples, né? Eu acredito que é uma ferramenta, sim, decolonial, transformadora, que pode, né? E o museu ambulante, a gente não tem como saber qual vai ser a repercussão dele especificamente ali na comunidade atafona. A gente deseja que a gente possa dar continuidade, trabalhar com as escolas, e quem sabe até fomentar que surja aí um espaço físico, né? Por que não, para a comunidade ter a sua memória, né? E poder colocar a sua voz e ter o seu pertencimento, o seu reconhecimento tão importante, né? Para as futuras gerações, e mesmo para as gerações mais antigas que estão aí, poderem deixar o seu legado, né? Enfim, era só isso que eu teria para complementar em relação às perguntas. Então, depois dessas falas, que esclareceram muito para a gente sobre arte ambiental, museologia social, teatro e educação, tudo relacionado, eu gostaria de pedir a vocês as considerações finais em relação a esses temas, né, que são o tema do webinário, do segundo webinário do Polo Arte na Escola. Bom, se não tem nenhuma questão extra, eu queria realmente só agradecer mais uma vez, assim, o convite, esse espaço aqui. Espero que tenha sido útil, interessante para vocês e que a gente continue com os canais abertos, Casa Duna, Polo Arte na Escola, Simone, Danusa, Bárbara, o que precisarem, estamos aí. Logo menos as coisas já vão estar mais normalizadas ainda com a situação de pandemia, a gente pode voltar a pensar ações presenciais, quem sabe museu ambulante não vai para Vila Maria, entendeu? A gente não pensa alguma outra atividade. Então, é isso, assim, eu agradeço o espaço porque acho importante mesmo, sabe? A gente está construindo e está fortalecendo esses laços em momentos difíceis, né, que a gente está vivendo. Então, isso é super importante, assim, a UENF e o Polo Arte na Escola sempre foram muito importantes para o trabalho na Casa Duna. Todos esses apoios que a gente recebe, tanto da universidade quanto das pessoas que participam e que apoiam. Então, existe página na internet, site, Facebook, Instagram, e vamos seguir construindo, né, gente? A gente não pode desanimar, a gente precisa continuar nadando. Então, é isso. Só agradecer mesmo e me colocar à disposição para o que a gente puder estar pensando daqui para frente. Obrigada, Júlia. Eu também só tenho a agradecer e dizer que a gente está aí para outros eventos, para fazer articulações. Como a Júlia bem falou, nosso museu é ambulante, ele pode caminhar para outras cidades, outros espaços, e eu acho que em breve a gente deve ir a campus, né, na UENF, fazer trabalhos aí também. E isso, fiquei muito feliz com esse espaço, com esse diálogo aqui. Obrigado. Obrigada, Fernando. Eu
Gostaria de parabenizar o Polo Regional Arte na Escola por esse evento tão necessário sobre decolonialidade e identidade, na perspectiva de abraços pedagógicos. Esse tema realmente é muito necessário e importante. Queria agradecer muito pelo espaço de poder dizer a minha experiência. E é isso. Então, eu gostaria de agradecer, em nome do Polo Arte na Escola, a Júlia, o Fernando, a Raquel, por esse relato de experiência. E eu vou chamar agora a professora Simone, que vai fazer o encerramento desse webinário de hoje. Professora Simone. Oi. Gente, estou aqui emocionada com o trabalho de vocês. Embora eu já conhecesse, né? Mas sempre é um tema muito emocionante, muito, muito bonito. Parabéns a vocês, né? Gostaria também de agradecer imensamente a participação de todos vocês, da Júlia, do Fernando e da Raquel, né? Foi emocionante esse final para o nosso webinário, né? Assim, uma experiência aqui na região de tanta sensibilidade, né? Então, gostaria de agradecer, né, a Bárbara também pela sua mediação, agradecer a Danusa, que hoje está nos bastidores, acho que hoje ela, inclusive, está sozinha nos bastidores, e também agradecer a todos os participantes que estão nos seguindo no Facebook, no Instagram, né? A toda a equipe do Polo que durante essa semana inteira esteve conosco, envolvido, nos bastidores, na frente, no meio, em todas as partes possíveis, né? Todo mundo nos WhatsApps prestando, né, socorro naquela hora em que a coisa parece que não vai dar certo. Enfim, eu acho que o trabalho fica bem bacana quando a gente faz colaborativamente, né? Está aí o museu também para dizer isso para a gente, com a participação de todos, né? E foi essa experiência. Então, também gostaria de agradecer à equipe. Gostaria de agradecer também a todos os parceiros que a gente teve ao longo da semana, né, ao programa de pós-graduação em Memória Social da Unirio, e todos os participantes, principalmente o Polo Arte na Escola, as pessoas do Polo Arte na Escola, que vieram participar, né, do Brasil inteiro. Também gostaria de agradecer aos museus que a gente visitou, né, as mediações tão gentis que a gente teve no Iotim, no Museu da Cultura Africana, enfim, acho que a gente tem aqui uma lista enorme de agradecimento, então fica aqui minha gratidão e de toda a equipe por todos, né? Então, a gente só gostaria de, no final, lembrar que a certificação deve ficar pronta no prazo de 30 dias, né? E agradecemos, né, a vocês. A gente deseja um bom fim de semana, com um feriado que vem aí, para todo mundo descansar, né? E eu acho que é isso. Parabéns, gente. Obrigada, tá?